Gente, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Legal, tudo bem com vocês? Tudo. Fora o cansaço. Cansado, né? Cansados, né? Eu também tô, viu, gente? Tá acabando, semana tá acabando. Mais 2 minutinhos a gente começa, tá? Só aguardar chegar mais os colegas. Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Bom, gente, todo mundo me ouvindo? Ok, Alex deu um sinal aí que tá ok. Imagino que tá ok para todo mundo, né? Beleza. Então, nós estamos encerrando uma semana pesada, né, gente? Para nós, coordenadores de curso, foi também uma semana muito pesada, muitas reuniões. Hoje a gente terminou uma reunião agora há 2 minutos atrás, onde a gente falava sobre esse novo contexto, né, esse novo cenário aí de suspensão das aulas até 31 de maio, de avaliação, enfim, de estágio. A gente tem conversado muito sobre isso. Na próxima semana o Bruno deve fazer uma reunião com os representantes de curso para falar com vocês sobre esse cenário, tá? Imagino que vocês também devam estar estudando bastante a semana, né? Quem ainda está trabalhando, quem já está em hospital, quem já está em clínicas, deve estar. Até quem trabalha em outras áreas que não está trabalhando remotamente deve estar pesada a semana também, né? Mas hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho acaba, a gente vem aí sábado e domingo para poder descansar. Ou fazer trabalhos que os professores têm passado para vocês e estão desenvolvendo com vocês, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre avaliação na minha disciplina. Como é que eu vou desenvolver as minhas avaliações? Vou trabalhar com vocês avaliações de várias formas, tá? Então, hoje,
Eu já passei para vocês já vou passar para vocês uma atividade que vai valer 2 pontos. Depois vocês terão mais 2 atividades. Outra valendo 1 ponto e mais outra valendo 2 pontos. Fechamos 5 pontos do A1, tá? E aí, por fim, a gente vem com uma avaliação valendo 5 pontos, que vai ser uma avaliação ampla, com contexto de todo o conteúdo que eu venho trabalhando no decorrer do semestre. Tudo bem? Então, nós teremos na disciplina, nesse novo formato, 4 avaliações. Duas avaliações valendo 2 pontos, uma avaliação valendo 1 ponto e uma avaliação valendo 5 pontos. Não precisa se preocupar, semana que vem, assim que isso estiver alinhado com todos os coordenadores de curso, eu vou enviar para vocês isso por escrito, tá? Então, Professor, oi, Kênia, só te interrompendo um pouquinho aqui. Eu queria fazer uma sugestão, por favor. porque eu não sei qual foi a atividade que o senhor preparou para a gente hoje, valendo os 2 pontos, como é que vai funcionar. Mas, assim, na minha opinião, é melhor que essas atividades sejam feitas, porque geralmente você fala, faz em dupla, faz um vídeo, faz assim. Por exemplo, essa forma de fazer em dupla e fazer vídeo e ter que enviar, eu acho que nem todo mundo está, assim, adaptado a esse tipo de tarefa, entendeu? Já está complicado para a gente estar tendo aula assim, e ainda ter que reunir em duplas e tudo. O WhatsApp do Alex também eu acho que não deve parar, porque toda hora é alguém perguntando se tem dupla já formada, se não tem. Então, eu acho que fica um pouco mais complicado. Ou se eu, assim, eu sugeriria que o senhor passasse alguma coisa individual, e que não fosse tanto esse negócio de gravar vídeo, de estar enviando essas coisas assim, sabe? Mais assim, sofisticadas. Na minha opinião, né? Eu não sei da turma e está tendo essa dificuldade, mas eu estou tendo, porque não é só o senhor que está passando isso de atividade, os outros professores também, assim, aumentaram mais a cobrança, né? Até pelo fato da gente não estar tendo aula presencial. Então, assim, para mim foi muito puxado essa semana. Eu não sei os outros colegas aí como é que foi com relação à entrega de questionário, entrega de vídeo, entrega de mais algumas coisas assim, né? Então, assim, é só a minha opinião. Eu não sei o que a turma pensa, se alguém quiser fazer alguma colocação. E também o senhor expor, né? O que o senhor acha disso também. Eu queria primeiro ouvir a turma, ouvir vocês. Então, eu concordo também com o que a Kênia falou, mas nem só a questão de gravar vídeo, esse tipo de coisa, mas a questão de reunir. Tem muito professor mesmo que está passando o trabalho em dupla ou em grupo. Eu acho que facilita a vida de vocês, professor, para não ter que corrigir uma quantidade muito grande de atividade. Só que para a gente é um pouco complicado, tanto se reunir pessoalmente mesmo, fisicamente com as pessoas, como até conversar, às vezes, pelo WhatsApp, porque todo mundo está com a vida muito corrida. Então, você fica correndo atrás da pessoa para ver se ela vai fazer ou não com você, se ela já fez a parte dela. Então, você se responsabilizando você mesmo pelo seu trabalho, eu acredito que fica mais tranquilo de você conseguir fazer. Mas, assim, vai dar demanda de vocês, professores, mesmo. Se vocês acharem que não dá para fazer individual, que tem que ser em dupla para facilitar a correção, a gente tenta dar um jeito. Mas eu acho que facilitaria um pouco nossa vida. Mais alguém, gente? O pessoal podia abrir a câmera, né, para a gente se ver, se for possível. Eu fico mais confortável. O que eu acho que nesse momento os alunos estão precisando? A gente está pegando a matéria e eu acho que está faltando a fixação da matéria para a gente. E aí eu sei que seria numa forma de atividade. Mas eu acho que nem toda atividade ela tinha que ser valendo um ponto. Porque aí vai se o aluno quiser fazer ela ou não. Eu até pedi para a professora de infectologia passar mais algumas atividades para ver se a gente consegue fixar a matéria. Umas vão ser valendo ponto e outras não. Porque aí, por exemplo, igual a da semana passada, que a gente tinha que gravar um vídeo para o senhor para dar um feedback da aula. Eu sei que o senhor está precisando desse feedback, mas é porque nesse momento a gente está tentando se adaptar ainda à nova forma de estudo. Então, a gente ficar pegando essas coisas assim só para ter um retorno, eu acho que hoje está um pouquinho complicado para a gente ainda. Pode ser que para as próximas avaliações, eu acho que podia ser viável ou não. Mas eu acho que nesse momento, passar várias coisas para a gente estar fazendo, a gente não consegue. Eu acho que agora a gente tem que focar na matéria
e aí tentar pensar em formas da gente fixar essa matéria. Porque, querendo ou não, a gente está aprendendo muita coisa sozinho. Ontem a gente teve uma aula do Jean mesmo, que ele fez, eu acho, umas 3, 4 lives, e aí, para a gente conseguir absorver tudo, a gente não consegue. Então, a gente tem que sentar aqui dentro de casa mesmo e sair estudando pouco a pouco, destrinchando o que ele falou. Então, eu acho que é isso, entendeu? A gente focar muito na matéria, no entendimento dela, e talvez os exercícios para fixar. Mas nem todos eles tem que entregar, porque aí faz uma atividade valendo 0,3 pontos, uma atividade valendo 1 ponto. Aí acaba que para a gente fica um pouco pesado. É minha opinião. Assim. Legal. Legal, gente. Mais alguém queria colocar alguma opinião, alguma sugestão, crítica? Não? Então, olha só. Professor, Oi, Kênia. só para concluir aqui. De forma alguma é questionando a sua metodologia, tá? Não é isso, não. É porque realmente fica pesado, igual o Alex colocou aí, fica bem complicado pra gente. E assim, eu falando por mim, eu sou uma aluna assim, muito dedicada, minha matéria está toda em dia, eu procuro estar sempre fixando após a aula, vou dormir tarde por conta disso, porque como eu trabalho o dia todo, assim como muitos colegas, se eu deixar passar, vai só acumulando e só piorando a situação. Então, assim, realmente essas atividades igual a Alex, cada um valendo ponto, eu vou ficar sem ponto, porque eu realmente não consigo entregar todas elas. Não consigo. E principalmente quando são mais, assim, incrementadas, como o vídeo, que tem que editar. Eu não sei nem que aplicativo uso. Quando der alguma coisa com vídeo, assim, é os meninos aí do grupo que resolvem. Mas, assim, eu tenho essa dificuldade. Então, eu estou expondo aqui, porque eu também acredito que alguns colegas também a tenham. Tá. Gente, eu leio que... Eu não leio... Aliás, eu não leio como sendo crítica de metodológica, tá, Kênia? Pode ficar tranquila. Eu acho que a gente precisa dialogar mesmo. Eu entendo as angústias e as dificuldades de vocês, até porque eu também sou estudante, né? E eu sei que o momento ele é um momento difícil, mas é um momento também para que nós criemos um novo paradigma, um novo olhar, tá? Um novo olhar. E esse desafio que todos nós estamos vivendo, não são só vocês, gente, nós professores do lado de cá, nós estamos vivendo um desafio que eu estou para dizer para vocês, é muito maior. Por quê? Nós estamos habituados, a grande maioria dos professores, nós estamos habituados a trabalhar da forma clássica. Entrar dentro de uma sala de aula física, com um quadro nas costas, e falar, você anotar, no final eu dou uma prova. Esse é o formato clássico da gente trabalhar. E a gente está precisando reaprender também, e é isso que a gente está fazendo junto com vocês. Quando eu passo, e aí eu só vou fazer só um contraponto do que o Alex falou, do vídeo. O vídeo não é apenas para eu ter um feedback. Tá? Nós conversamos no final de semana, eu usei esse termo. Mas o vídeo também é para você fixar o conteúdo. É uma das formas de fixação de conteúdo. Eu não recebi nenhum vídeo editado, gente. Não precisa. É aquele negócio simples mesmo. Como falei para vocês, para na frente do seu celular e traz uma informação. E também não fiz valendo ponto, porque eu estou entendendo que tem vários professores que estão trabalhando com vocês, passando muito exercício valendo ponto. Em relação a trabalhos colaborativos, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, vamos combinar então, vamos alinhar. Na turma a gente faz sempre trabalho individual, ok? Tudo bem? Melhor para todo mundo? Posso passar para vocês todos os trabalhos individualmente, não tem problema, tranquilo, tá? Vocês querem que eu prepare para vocês uma lista de exercícios para vocês retomarem aí no decorrer da semana, revisando tudo que a gente já trabalhou até a aula de hoje? Por favor, professor. Ok, posso fazer, não tem problema não. Isso é tranquilo, tá? Eu vou retomar uma coisa, algo que eu falei com vocês na nossa primeira aula, que foi a disciplina de didática para educação em saúde. Ela não tem como objetivo trazer um protocolo para vocês. Como a disciplina do Fabrício tem, como a do Jean tem, como a disciplina da Andrea tem, como a disciplina do Éder tem, tá certo?
O meu objetivo aqui com a didática em saúde, o meu macro objetivo é que vocês tenham um novo olhar, um olhar diferente para a postura sua enquanto enfermeiro, como educador. E para a gente chegar lá no final do processo, vocês terem esse novo olhar, essa perspectiva, a gente precisa refletir muita coisa, tá? E essa reflexão é que eu venho procurando trazer para vocês, sempre. Então, não se trata de um protocolo. Você pare na frente do vídeo, fale isso, isso e isso, porque isso está alinhado com o protocolo X. Depois você faz a edição desse trabalho, porque isso deve obrigatoriamente ser apresentado dessa forma. Então, não é bem assim não. Até agora, até hoje, foi bem dentro da informalidade mesmo. A avaliação, a atividade que eu vou passar para vocês hoje, e aí, Kênia, não se descabele, por favor, mas se desafie a fazer. Ela vai envolver um pouquinho o uso da tecnologia. Mas se você não tiver habilidade com o uso da tecnologia, você pode fazer ela na mão mesmo, tá? E me mandar o print da atividade, porque o que eu quero é que você faça uma revisão do que a gente vai trabalhar até 8h20. Vocês, né? Mas a intenção é fazer vocês usarem a tecnologia mesmo. Sabe por quê? Porque amanhã você vai precisar da tecnologia, de ter habilidade para lidar com a tecnologia. Seja no hospital, seja nas suas relações, seja no uso, nos cursos que você vai desenvolver. Hoje, 100% dos cursos oferecidos no Distrito Federal, eles são desenvolvidos com o uso de tecnologia. Nós não temos como fazer diferente. E aí a gente precisa recorrer aos recursos que a gente tem na mão, né? Tá no celular, tá no computador, tá? Então, embora eu goste muito de usar a tecnologia, mas eu também não sou, eu estou aprendendo, né? Então, recorrendo à família, recorrendo a amigos, ao YouTube, que tem tutorial de tudo, basicamente, né? Então, a gente precisa buscar desenvolver, se permitir viver esse novo olhar. Eu também quero combinar uma coisa com vocês. Eu não vou ficar passando atividade todas as aulas para vocês, não, porque eu sei que vocês estão sobrecarregados. Tá? Eu sei que, eu entendo, eu observo o cenário e eu sei que tem professor aí que está passando muita atividade, né? Então, a ideia não é essa, tá? Hoje vocês terão uma atividade, tiveram uma atividade simples na semana passada, não valeu o ponto. Aliás, o vídeo, não marquei como ponto, né, o vídeo. A atividade com ponto é hoje. Toda atividade que eu mando valendo ponto tem uma estrutura documentada, porque tem aquelas pessoas que não podem assistir a aula, não podem estar aqui, elas recebem a informação documentada também, né? Então, a atividade de hoje vai requerer o uso da tecnologia, tá, gente? Preciso que vocês se permitam isso e se desafiem. Eu recebi de uma turma, eu passei uma mesma atividade, conceitualmente a mesma atividade para uma turma, e recebi também, de 99% dos alunos eu recebi dentro do padrão que a gente propõe, e eu tive 2 alunos que mandaram, não tem habilidade. Fizeram na mão, bonitinho, pintaram, desenharam, usaram a criatividade, cumpriu o objetivo, tá? Também. Então, se você tiver dificuldade, não tem problema, não deixe de fazer, faça, mas dialogue comigo. Me dá um sinal, ó, professor, eu não vou fazer usando o aplicativo que o senhor sugere, eu vou fazer na mão. Não tem problema não. Tá certo? Então, vou me comprometer com vocês. Hoje é sexta-feira. Até quarta-feira, até terça-feira, vou tentar enviar até terça-feira para vocês uma lista de exercícios, também não muito gigantesca, porque muitos não vão fazer, mas eu vou tentar sintetizar entre questões objetivas, subjetivas, questões diferentes. Eu vou tentar trazer para vocês uma revisão do que a gente está trabalhando. Fica bom desse jeito? Ok? Show, beleza. Lista, boa ideia, sim, professor, beleza. Então, olha só. A gente
ao longo desses dias todos, a gente vem falando sobre educação. Vamos falar sobre educação até o final do semestre, tá? Hoje, a gente vai entrar no campo das teorias pedagógicas e das tendências pedagógicas. Okay? Mandei para vocês lá umas 4 semanas atrás, um grupo de slides, que hoje eu vou trabalhar de forma diferenciada. Eu fracionei um pouquinho esses slides, mexi um pouquinho, para trazer para o campo virtual, tá? A gente tinha um perfil quando era no encontro físico, eu dei uma melhorada, eu postei hoje para vocês. Eu vou espelhar minha tela aqui para a gente poder ter uma sequência lógica de trabalho. Então, a gente vai trabalhar hoje o campo das teorias pedagógicas. Vamos aqui, ok. Beleza. Então, a gente vai conversar sobre as teorias e as tendências pedagógicas. De que forma essas teorias e essas tendências são coisas diferentes, elas desenvolvem, estimulam ou desenvolvem os campos da educação ao longo do tempo e da história, né? Falei um pouquinho com vocês sobre formação do professor no decorrer de algumas aulas. A gente precisa ter um novo olhar, criar novos paradigmas para que orientem a formação do professor. O professor da década de 60, 70, até o final da década de 80, era aquele dador de aula. O cara desenvolvia as aulas dele a partir de um conteúdo que estava escrito no livro e ele acompanhava a sequência didática que o livro propunha, o conteúdo que estava no livro, e você tinha toda essa sequência que nos facilitava o trabalho do docente. Então, era muito fácil. O aluno ficava sentado observando o professor e o professor jogava conteúdo para o aluno. Hoje isso mudou bastante. A gente, quando cria estruturas que o campo da didática nos promove, lembra o que é didática? É tudo que está transitando entre a teoria e a prática. Isso é um conceito do Libânio, né? Então, quando a gente aplica todas as teorias didáticas, a gente está obrigando o professor a desenvolver um novo olhar na sua formação, na sua prática docente. E aí é preciso que sejam vistas, sejam compreendidas novas competências, desenvolvidas novas competências para estudar. Essas competências são construídas quando? Na formação do professor. Então, os cursos de ensino superior, eles precisam estimular o professor a desenvolver novas competências. E as competências, elas se modificam com o tempo, ou seja, elas são atemporais. Elas vão se modificando de acordo com as estruturas que nós temos ao longo do tempo e da história. A prática docente, ela precisa estar voltada para a relação do professor e aluno. Vocês vão ver ao longo de algumas teorias que eu trago para vocês, que muitas vezes o aluno, ele é um mero coadjuvante no processo de ensino-aprendizagem. Em outros momentos, o aluno está no centro do processo. Em outros momentos, o professor, junto com o aluno, eles estão no centro do processo. O aluno se torna uma pessoa ativa dentro do processo. Por isso que hoje nós temos as metodologias ativas, né? Então, tudo isso necessita de um planejamento de todo o processo de ensino e de avaliação do ensino. Esse planejamento é construído a partir das estruturas documentais, dos recursos que o professor tem na mão, da forma como ele vai aplicar esses recursos, tanto ao ensinar como na avaliação, que é uma das fases do processo de ensino e de aprendizagem. Então, tudo que está transitando entre isso aí, tá, nesse caminho todo, é o que a gente chama de didática. Existe um percurso que a teoria pedagógica que ela segue. Esse percurso ele parte do entendimento dos teóricos, do olhar dos teóricos, da prática docente, dos objetivos que essa prática docente busca desenvolver, sejam
gerais, sejam objetivos específicos, enfim, todos os aspectos ligados aos conteúdos que vão ser trabalhados, toda a formação científica e cultural que está associada a esses objetivos. E um ponto-chave desse caminho, ele está relacionado às necessidades do ensino. Então, ele busca atender todas as exigências da sociedade, atender todas as demandas da sociedade. Então, hoje, por exemplo, quando nós pensamos num curso de enfermagem para LS educacional, nós pensamos nesse curso porque ele atende demandas da sociedade. O cenário nos mostra que nós precisamos de mais profissionais da área de saúde. Então, por isso que nasce um curso dessa natureza. A partir do momento que são pensadas estratégias para atender as demandas da sociedade, entra em prática a ação do professor, a ação educativa. Com isso, surgem as teorias da aprendizagem, que são métodos, são estratégias, são protocolos de ensino que são desenvolvidos por meio de relações científicas que estimulam as relações interpessoais. Então, as teorias da aprendizagem parte do entendimento que existe uma evolução cognitiva do homem. A gente busca desenvolver os aspectos, vários aspectos no homem. Eu vou simplificar isso em 3 aspectos: afetivo, cognitivo e motor. O somatório do desenvolvimento desses aspectos, quando ele interage com a sociedade, eu tenho um aspecto socio-relacional. Tudo isso é amparado pelas teorias da aprendizagem. E quais são essas teorias? Nós vamos refletir 8 teorias, 8 olhares que contribuem com a educação. Nós temos 10 minutos, gente. Quando cair o link, eu já vou dar um intervalinho de 10 minutos só para gravar o vídeo, processar o vídeo da nossa gravação, e aí eu já mando outro link para vocês, tá? Então, nós temos hoje 8 teorias. Teoria epistemológica de Piaget, teoria construtiva de Brunner, sociocultural de Vygotsky, a teoria baseada na aprendizagem e solução de problemas de Bransford, a Gestalt, a da aprendizagem significativa, a teoria experimental e a das inteligências múltiplas. Vamos passar por cada uma delas. A teoria epistemológica de Piaget tem como pensador central, como teórico dessa teoria, Jean Piaget. Jean Piaget é um psicólogo, um suíço, e a sua teoria é baseada em estruturas cognitivas. Ou seja, você aprende, você muda, você desenvolve os seus aspectos cognitivos, seus aspectos motores, seus aspectos socio-relacionais, a partir dos processos de adaptação ao meio ambiente onde você vive. Então, os níveis de desenvolvimento cognitivos, eles são considerados por meio de fases, desde o nascimento até a idade adulta, sendo que as fases mais importantes, elas estão ali na infância até o início até a adolescência. Segunda teoria é de Brunner, Jerome Brunner. Brunner também é um psicólogo. Vocês vão observar que a maioria desses teóricos são psicólogos, tá, gente? Por quê? Porque o psicólogo estuda o comportamento, né? Então, ele é um psicólogo, professor de Harvard, e ele foi muito reconhecido pela teoria da revolução cognitiva, isso lá na década de 60. Então, o que é que diz a teoria de Brunner? Que nós devemos considerar os conhecimentos prévios que são adquiridos durante a nossa formação. Então, a aprendizagem é um processo ativo e as experiências pessoais devem ser consideradas durante esse processo de desenvolvimento da aprendizagem. Terceira teoria, a teoria sociocultural de Vygotsky. Vygotsky
reflete o que ele chama de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Ou seja, a sua teoria é baseada nos aspectos relacionais, como as relações influenciam a forma como eu aprendo, ou seja, como eu estou inserido em um grupo social, isso estimula a minha aprendizagem. Pessoal, só uma dúvida, está todo mundo me entendendo? Tudo ok? Finalizem aí para mim, gente, ok? Beleza. Bom, próxima teoria, teoria baseada na solução de problemas de instrução ancorada. Essa teoria, o teórico que pensa essa teoria é John Bransford, ele professor da Universidade de Washington, de Seattle, e ele diz o seguinte, que aprende-se a partir de uma âncora, ou seja, da solução de problemas. Esses problemas são problemas ancorados. Então, essa teoria, ela reflete a aprendizagem a partir da solução de problemas. Quando eu reflito problemas, quando eu analiso contextos que envolvem determinados problemas que necessitam de solução, eu estou estimulando os processos de aprendizagem. Vocês desenvolvem muito isso quando vocês fazem estudos de caso, né? Então, os estudos de caso, quando você propõe uma solução, é um desenvolvimento da teoria baseada na solução de problemas, tá? Hoje é muito utilizado, né? Hoje são muito utilizadas, a PBL, ela está baseada nisso, entre outros. Próxima teoria é de Gestalt, ela tem dois teóricos fundamentais, Fritz Perls e Ralph Heflin. Perls é um psicoterapeuta e judeu. E já Heflin, ele foi paciente de Fritz, e a partir dessa relação, eles começaram a discutir teorias que estimulam a aprendizagem, e eles chegaram à seguinte reflexão, de que a aprendizagem se dá a partir da percepção ao invés da resposta. Ou seja, a percepção precede a resposta. O que eles estão querendo dizer com isso? Que nós precisamos analisar todo o contexto para que a gente chegue numa resposta. Então, essa é a base da teoria da Gestalt. Próxima teoria é a teoria da aprendizagem significativa. É a teoria de Ausubel, David Ausubel. Foi um psicólogo educacional americano, tá? Basicamente dos Estados Unidos. Se eu falo de americano, todo mundo que nasce na América é americano, né, gente? Então, ele diz o seguinte, que todos os conhecimentos precisam ser relevantes para que gere a aprendizagem, para que gere o aprendizado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês se lembram quando você estava lá na escola e você estudava física, por exemplo, ou química, e pensava assim, meu Deus do céu, para que eu estou estudando isso? Eu não quero ser físico. Então, você não via significado no que você estava estudando. A teoria de Ausubel diz o seguinte, que o conhecimento é adquirido a partir do momento em que eu atribuo significado àquilo que eu estou estudando. Então, quando você entende por que aquilo que você está estudando é importante, de que forma você vai aplicar isso na sua vida prática, você está aplicando, você está compreendendo e desenvolvendo a teoria de Ausubel. Tudo bem? Bom, próxima teoria é a teoria experimental de Carl Rogers. Também psicólogo americano, ele desenvolveu uma abordagem interessante. A abordagem dele estava centrada na pessoa. Então, Carl Rogers desenvolve a sua reflexão a partir como teoria de educação, a partir da experimentação. Então, a gente aprende quando eu entendo o que é necessário para a aquisição do conhecimento.
uma continuidade da teoria anterior, né, gente? Ou seja, o professor junto com o aluno são corresponsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem. E a aprendizagem, quando essa relação estimula a compreensão da aplicação prática do que eu estou buscando desenvolver como aspectos de aprendizagem. E por último, a teoria de... Oi? A teoria anterior como é que você desenvolve ela quando você faz? Eu não entendi como é que é. É baseada na experimentação. Tá? Os conceitos, eles são relevantes a partir do momento que eu experimento e vivencio esses conceitos. Ok? Ótimo. E aí essa próxima é quando eu tenho a necessidade. Eu tenho a necessidade daquilo e aí eu aprendo por conta da minha necessidade. Da sua necessidade. Professor, aquilo vai contribuir com a sua evolução. Oi, Kênia? eu entendi o contrário, então. Eu entendi que a teoria da aprendizagem é quando eu tenho interesse, quando eu vejo uma significância naquilo ali, e a de aprendizagem experimental é quando eu coloco em prática. As duas teorias, elas estão relacionadas à aplicação do conhecimento. Elas estão relacionadas à necessidade de aplicação do conhecimento. Mas a teoria experimental, ela está baseada na experimentação do processo. Então, eu vou tentar, deixa eu trazer um exemplo para a área de vocês. Eu vou estudar anatomia e eu vou entender a anatomia na hora que eu estiver no laboratório manipulando as estruturas anatômicas dentro, sejam elas sintéticas, sejam elas humanas, seja um cadáver ou peças anatômicas. Quando eu começo a manipular aquilo ali, eu começo a associar a teoria com a posição da estrutura anatômica, ok? Está vendo experimentação.